Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com alegria renovada para o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Um livro que foi escrito em pedaços, digamos assim, né? Artigos. Quando Kardec teve lá as suas avaliações, os seus recados, muita coisa aconteceu naquela época e Kardec, ele então escrevia alguns artigos, escrevia algumas mensagens dele mesmo, não era da espiritualidade. Tivemos muitas mensagens da espiritualidade, mas ele, Kardec, teve lá os seus insights, como dizem por aí, né? E então nos traz essa grandiosidade que é o livro Obras Póstumas, que não foi publicado por Allan Kardec, como já dissemos várias vezes, mas foi publicado através dos achados que a Amélie Gabrielle Boudet, sua viúva, encontrou nas gavetas lá do nosso querido Allan Kardec, mostrou para o Leymarie, que era então aquele que publicava os livros, era o editor, e aí eles fizeram o livro Obras Póstumas. Nós agora estamos no capítulo, ainda estamos, né, no capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, onde Kardec conta realmente como foi o seu início, o seu princípio, como ele descobriu o que seria realmente a sua missão. E nós chegamos à mensagem que data do dia 10 de junho de 1860, na casa do próprio Allan Kardec, a médium Senhora Schmidt. E Kardec dá o título a essa mensagem, a essa comunicação de Minha Volta. E Kardec então pergunta à verdade, ou ao Espírito de Verdade, ou ao próprio Jesus: acabo de receber de Marsella uma carta em que se me diz que no seminário dessa cidade estão estudando seriamente o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Que se deve augurar desse fato? Será que o clero toma a coisa a peito? Olha, o seminário, no caso, clérigo. Vamos ver a resposta. Não podes duvidar disso. Ele a toma muito a peito, ou seja, muito a sério, porque lhe prevê as consequências e grandes são as suas apreensões, principalmente a parte esclarecida do clero estuda o Espiritismo mais do que supões. Não creais, porém, que seja por simpatia, ao contrário, é a procura de meios para combatê-lo, e eu te asseguro que rude será a guerra que lhe fará. Não te incomodes, continua a obrar com prudência e circunspecção. Tente em guarda contra as ciladas que te armarão. Evita cuidadosamente em tuas palavras e nos teus escritos tudo que possa fornecer armas contra ti. Prossegue em teu caminho sem temor. Ele está juncado de espinhos, mas eu te afirmo que terás grandes satisfações
antes de voltares para junto de nós por um pouco. Bom, aqui o Espírito da Verdade, ou seja, o próprio Jesus, falando a respeito das dificuldades que terá Allan Kardec ainda na sua missão, na sua grandiosa tarefa de nos trazer o Espiritismo. E que é para ele ter confiança, assim como cada um de nós. Você que está nesse momento acompanhando o nosso programa, que passa por dificuldades, que passa por, dores, sofrimentos, sejam eles os sofrimentos, sejam elas as dores, de que natureza for, mas certamente nós temos aí muitas coisas boas que podem advir disso tudo. Nós não temos sofrimento maior do que o Cristo teve. Porque Jesus passou por momentos tormentosos e ele não tinha a necessidade de passar por isso. Por que ele passou então? Porque ele tinha amor por cada um de nós. Ele tem amor por cada um de nós. Então é esse o motivo porque ele passou e ele pode sim passar novamente por cada um daqueles tormentos que ele passou. Como ele disse, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua própria vida em favor dos seus amigos. Ele nos considera amigos. E aí nós temos o nosso Allan Kardec sendo advertido pelo próprio Cristo de que ele passará por reveses, por problemas sérios. Mas que ele não tivesse medo, não, porque o próprio Cristo estava com ele. O próprio Cristo estava ali juntinho de Allan Kardec, porque era um dos seus maiores discípulos, um dos seus mais proeminentes trabalhadores da sua seara. Nós não temos a menor dúvida disso. Nosso Allan Kardec é muito maior do que muitos de nós possamos imaginar. É um espírito absolutamente maravilhoso. É alguém que veio com a missão e que cumpriu essa missão. E é por isso que ele foi alertado de que seria por um pouco levado de volta à espiritualidade. Por um pouco, ou seja, ele voltaria novamente ao cenário terreno. Ele reencarnaria em algum tempo. Então vamos dar continuidade à leitura do trecho. Pergunta ao Espírito da Verdade, pergunta a Jesus: que queres dizer por essas palavras, por um pouco? Kardec, como sempre, magistral, fazendo perguntas que cada um de nós poderíamos fazer de forma didática. Resposta: não permanecerás longo tempo entre nós, ou seja, desencarnado. Terás que voltar à Terra para concluir a tua missão, que não podes terminar nesta existência. Ou seja, naquela existência em que ele estava ali reencarnado como Hippolyte Léon Denis Rivail. Continuando a resposta: se fosse possível, absolutamente não sairias daí. Mas é preciso que se cumpra a lei da natureza. Ausentar-te-ás por alguns anos e, quando voltares, será em condições que te permitam trabalhar desde cedo. Entretanto, há trabalhos que convém os acabes antes de partires. Por isso, dar-te-emos o tempo que for necessário a concluí-los.
E aí temos uma nota de Allan Kardec dizendo: calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda tenho de fazer e levando em conta o tempo da minha ausência e os anos da infância e da juventude, até a idade em que um homem pode desempenhar no mundo um papel, a minha volta deverá ser forçosamente no fim deste século ou no princípio do outro. E aqui nós temos várias especulações a respeito dessa volta de Allan Kardec. E aí nós não temos aqui a pretensão de dizermos que Kardec voltou nesta ou naquela personalidade, neste ou naquele ser. Não vamos entrar nesse mérito porque não nos cabe. Não entendemos que isso seja importante, porque o importante é a obra, o importante é o que foi deixado por Allan Kardec para nós. Se nós pudermos vivenciar realmente o Evangelho de Jesus, vivenciar a doutrina espírita em nossas vidas, certamente nós teremos muito mais o que comemorar, muito mais o que ficarmos felizes. Agora, o descobrir que Allan Kardec reencarnou como este ou como aquele ser, sinceramente, não é importante. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo e pedindo a vocês, não tenho essa pretensão de querer saber se Allan Kardec realmente reencarnou depois de um pouco de tempo, no final do século XIX, no início do século XX, ou se não. Isso para nós não é importante. Mais uma vez eu repito, não é importante. Vamos dar continuidade, mas antes, querer lembrar que nós estamos no programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, no capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Vamos dar início a uma nova leitura de um trecho muito interessante que é Auto de Fé em Barcelona, Apreensão dos Livros. E se dá no dia 21 de setembro de 1861, na casa do próprio Allan Kardec, médium Senhor Da. É esse o que nos informa Allan Kardec nesse ponto. Diz então Allan Kardec: a pedido do Sr. La Chatre, então residente em Barcelona, eu lhe enviara certa quantidade de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns, das coleções da Revista Espírita, além de diversas obras e brochuras espíritas, perfazendo um total de cerca de 300 volumes, 300 livros, né? A expedição da encomenda fora regularmente feita pelo seu correspondente em Paris, num caixão que continha outras mercadorias e sem a menor infração da legalidade. Ou seja, Allan Kardec está nos dizendo que não tinha o menor desvio de conduta no que fora feito com os livros. Foram colocados os livros junto com outros materiais, mas tudo absolutamente declarado, tudo absolutamente de forma legal. Continuando o texto. A chegada dos livros fizeram que o destinatário pagasse os direitos de entrada, mas antes de os entregarem, houve que ser entregue uma relação das obras ao bispo, pois naquele país a polícia de livraria competia à autoridade eclesiástica. O bispo se achava então em Madrid. Ao regressar, tomando conhecimento da relação dos livros, ordenou que eles fossem apreendidos e queimados em praça pública pela mão do carrasco. A execução da sentença foi marcada
para o dia 9 de outubro de 1861. Se houvesse tentado introduzir aquelas obras como contrabando, a autoridade espanhola teria o direito de dispor delas à sua vontade. Mas desde que absolutamente não havia fraude nem surpresa, como provava o pagamento espontâneo dos direitos, fora de rigorosa justiça que se ordenasse a reexportação dos volumes, uma vez que não convinha se lhes admitisse a entrada. Ficaram, porém, sem resultado as reclamações apresentadas por intermédio do cônsul francês em Barcelona. O Sr. Lachâtre me perguntou se valeria a pena recorrer à autoridade superior. Opinei por que se deixasse consumar o ato arbitrário. Entendi, porém, acertado ouvir a opinião do meu guia espiritual. Então Kardec busca a opinião do seu guia espiritual, ou seja, o Espírito de verdade, ou seja, o próprio Jesus, e ele faz a pergunta ao Espírito da verdade. Não ignora, sem dúvida, o que acaba de passar em Barcelona com algumas obras espíritas. Quererás ter a bondade de dizer-me se convirá prosseguir na reclamação para a restituição delas? Vejam, ouçam, sintam a resposta do Espírito da Verdade. Por direito, podes reclamá-las e conseguirias que te fossem restituídas, se te dirigisses ao ministro dos estrangeiros da França. Mas, ao meu parecer, desse auto de fé resultará maior bem do que o que adviria da leitura de alguns volumes. A perda material nada é a par da repercussão que semelhante fato produzirá em favor da doutrina. Deves compreender quanto uma perseguição tão ridícula quanto atrasada poderá fazer a bem do progresso do espiritismo na Espanha. A queima dos livros determinará uma grande expansão das ideias espíritas e uma procura febriciante das obras dessa doutrina. As ideias se disseminarão lá com maior rapidez e as obras serão procuradas com maior avidez, desde que as tenham queimado. Tudo vai bem. E aí Kardec continua. Pergunta: convirá que eu escreva a respeito um artigo para o próximo número da revista? E aí a resposta: espera o auto de fé. Ou seja, o Espírito da Verdade, o próprio Jesus falando para Kardec que seria muito importante que ocorresse realmente esse auto de fé de Barcelona. Porque assim, queimando os livros, chamaria a atenção das pessoas. E é o que acontece constantemente em nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que há alguma coisa errada. Não, isso não pode acontecer, não pode ser assim. E não, deve ser assim sim. Deve ser daquela forma. Porque daquela forma vai ser melhor. Nós muitas vezes achamos que não está de acordo com o que deve ser. Não, Deus, não pode ser assim. E a gente aí acaba querendo e atrapalhando realmente os desígnios divinos. Nós não imaginamos todos os bens que advêm daquilo que enxergamos mal. Existe uma sentença, um ditado que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Eu gosto muito
de dizer o seguinte: Deus escreve certo por linhas que enxergamos tortas, porque as linhas não estão tortas, elas estão aparentemente tortas na nossa visão. Nós somos muito cegos ou muito míopes para enxergar a verdade. Nós ainda achamos que sabemos, nós ainda achamos que temos condições de ditar as regras, de dizer: não, Deus, não está certo não, isso está errado. Agora mesmo, tanta gente vem perguntar para nós, eu digo nós num sentido geral, num sentido mais amplo, por que essa guerra na Ucrânia? Por que a Rússia está atacando a Ucrânia? Por que Deus permite isso? E Deus permite porque é necessário. Não sabemos ainda, não imaginamos ainda o bem que advirá de tudo isso, mas certamente advirá um bem muito maior. A mesma coisa a pandemia, as pessoas, meu Deus, mas por que isso tudo? Porque é necessário, porque nós precisamos, porque nós ainda estamos muito distantes de realmente vivenciar o Evangelho de Jesus, de realmente vivenciar a fraternidade, a caridade, o amor. A gente ainda está muito longe. Então a gente tem que dar uma sacudida de vez em quando. As coisas têm que dar uma movimentada de vez em quando para que a gente possa sentir a necessidade de buscar outros meios, outras coisas. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis e que realmente a gente não consegue compreender. Mas vamos confiar, meus irmãos. Vamos ter a certeza absoluta de que tudo está rigorosamente certo. Não tem nada errado. Nada. Absolutamente nada. Como vocês sabem, eu moro em Petrópolis e dia 15 de março, fez ontem um mês, houve uma catástrofe realmente. Mas quantos e quantos bens advirão, já estão vindo, mas advirão dessa catástrofe. Quantas pessoas se uniram para ajudar as pessoas que estão lá nos locais de maior desastre, para que eles possam ter dignidade, para que eles possam ter uma casa nova, para que eles possam ter roupa, alimentos, etc. Então, quanta gente se uniu, eu posso dizer para vocês, vendo aqui pessoalmente, muita ajuda tem vindo para esses lados daqui de Petrópolis, muito. Então, às vezes a gente acha que um mal é um mal absurdo, é algo que não pode acontecer, por favor, Deus não permita que aconteça, como o Alto de Fé de Barcelona, queimar os livros, mas aí está o Espírito da Verdade dizendo: um bem muito maior virá. E a gente não pode jamais duvidar disso. Vamos ter fé, a fé verdadeira. A consciência de que está tudo rigorosamente certo e que nós iremos vencer. Todos nós iremos vencer. Porque nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E não vai perder essa batalha de jeito nenhum. Vai ganhar. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Mas não desligue o seu rádio, não mude o seu canal, que vem aí o estudo o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, com a nossa Marta Batista e com Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Boa noite, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, que tem por objetivo levar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo a vocês. Nós estamos no capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e como toda semana, hoje nós temos o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa, que irá desenvolver, nos auxiliar na compreensão do texto. Nós estaremos desenvolvendo o item 19, cujo título é Progressão dos Mundos. É também uma mensagem de Santo Agostinho, que chegou em Paris em 1862. Eu vou dar um olá para o Antônio e pedir para que ele nos ajude a refletir e a compreender esse texto, sob a orientação técnica do nosso querido Jefferson. Olá, Tony. Olá, Marta. Uma boa noite a todos. Neste último item aqui deste capítulo, Santo Agostinho vem nos relembrar uma importante lei da natureza, a lei do progresso, que, se minha memória não está falha, é estudada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Então, é importante que nós saibamos muito bem disso e que essa lei, ela não tem como ser, ou seja, não tem como nós escaparmos dela. Graças a Deus, né? Verdade. Então, ele começa assim. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ele pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Então, é para o nosso próprio bem que esta lei funciona, né? Porque, progredindo, nós só vamos obter melhora em todas as nossas condições, como nós vamos ver adiante. E isso vale tanto para nós, seres animados da criação, assim como vale também para os seres inanimados, ou seja, mais conhecidos popularmente como as coisas. Vale para tudo. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre aniquilamento. Ou seja, as coisas estão sempre se transformando para melhor. E para se transformar, muitas vezes, ela tem que ser destruída para ser reconstruída. Algumas vezes não precisa de destruição total, é uma destruição parcial, só um melhoramento. Mas, muitas vezes, é necessária uma destruição para que venha a melhora, para que venha o progresso. Todas as coisas inanimadas funcionam desta forma. Eu imagino que nós, como os seres animados, que somos dotados de um espírito pensante, não sofremos essa parte destrutiva. Nós só evoluímos moral, intelectualmente, materialmente, que forma for, mas nós não necessariamente passamos por essa destruição, ou seja, o nosso espírito não se destrói. Eventualmente, o invólucro que está, vamos dizer assim, momentaneamente acoplado ao espírito, sofre as mesmas injunções de qualquer coisa no universo. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração,
e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na estrada do progresso. Isso nós podemos, hoje nós já temos acesso a muitas informações relativas ao passado, não só nosso, os seres humanos aqui no planeta, mas do próprio planeta como nossa casa. Nós temos informações que as condições materiais do planeta há alguns milhares de anos não eram as mesmas condições de hoje. A situação geológica do planeta não era a mesma, era muito mais complicada a vida aqui pelas coisas pelas quais o planeta tinha que passar. São essas transformações, essas destruições. O planeta em si todo não foi destruído, mas muitas coisas que estão no planeta se destruíram, se reconstruíram, e cada vez de forma melhor. E nós podemos nos orgulhar também, de nós seres humanos, de termos colaborado com essa reconstrução incessante do planeta, que cada vez que uma coisa era destruída pela própria natureza ou até por nós mesmos, era construído novamente com a nossa ajuda, muitas vezes. Aliás, na maioria das vezes, nós é que ajudamos nessa construção de coisas novas no planeta, né? Então, as coisas que hoje nós temos aqui em volta de nós são coisas da nossa cultura, que nós que criamos, né? Aproveitando a nossa inteligência. Deixa eu ver aqui. Marcham, assim, paralelamente, o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada permanece estacionário na natureza. Aquilo que eu estou falando, evoluímos em conjunto. A natureza, falando fisicamente, materialmente falando, e os seus habitantes, que são as plantas, os animais racionais e nós. Avançamos de forma paralela. Pode ser que uns avancem mais um pouquinho aqui, outros mais um pouquinho ali, mas estamos avançando incessantemente. Basta fazer uns exercícios de pensamento e ver como, buscar saber como eram as condições do planeta na época dos dinossauros, digamos assim. Nós nem estávamos aqui, os humanos, né? Mas depois, como nós humanos estávamos descendo das árvores para andar por aqui pelas savanas africanas, como eram as condições? Não há nem como comparar os dias de hoje, né? Então não há do que nós reclamarmos, até porque nós devemos desconsiderar de parabéns pelo belo trabalho que vimos fazendo esse tempo todo. Quão grandiosa e digna é essa ideia de majestade do Criador! Quanto ao contrário é mesquinha e indigna do seu poder a quem concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que o habitam. Então, nós não podemos restringir a terra a um grão de areia. Da mesma forma, não podemos restringir a humanidade que habita a terra a um homem. A um homem. Além de nós homens, existem aqui bilhões de seres, sei lá, trilhões de seres habitando o planeta, com vida. Vida, como diria Emília do Monteiro Lobato, viva vivente. Está aqui vivendo, entendeu? Desde o micro-organismo, o micróbio, até nós. Todos estamos vivendo e estamos evoluindo. Segundo essa lei, a Terra esteve material e moralmente no estado inferior ao que hoje se acha, e atingirá esse duplo aspecto um grau mais elevado. Então, se nós fizermos, como eu disse, buscarmos um ponto hoje, buscarmos um ponto muito distante no passado, traçarmos uma reta entre esses dois pontos, demos seguimento a essa reta, ela vai em direção para frente, ao futuro, e nós podemos imaginar como será esse nosso futuro. Se aplicarmos a mesma taxa de melhoria, de progresso que houve, desde a época das cavernas, digamos, até hoje, essa mesma taxa de avanço, que eu acredito que a taxa é muito maior hoje em dia, se avança muito mais rapidamente que antigamente, mas vamos, só por termos de raciocínio, botar a mesma taxa de evolução. Como estaremos daqui a 20, 30 mil anos? A ciência considera que nós, que somos chamados Homo sapiens, começamos a, vamos dizer assim, a nos desenvolver aqui no planeta há cerca de 25 mil anos. Em termos da história do planeta, que tem 4,5 bilhões de anos, 25 mil anos é um piscar de olhos. Mas 25 mil anos são 25 mil anos, né? Vamos considerar. Então imagina que mais 25 mil anos para frente,
Não é nada perto da idade do planeta. Agora, como estaremos nós daqui a 25 mil anos? Não temos como imaginar, porque nós somos muito ignorantes. Não temos como imaginar, como estudamos nos programas anteriores, nós não conseguimos imaginar as coisas boas do futuro por causa da nossa ignorância. Só conseguimos imaginar coisa ruim. Porque nós somos ruins, só imaginamos coisas ruins. Não somos bons. Por isso não conseguimos imaginar como será bom o planeta no futuro. Este mesmo planeta aqui, não estamos nem ainda discutindo outros planetas mais avançados, se porventura nós formos para lá, mas ainda neste. Nós temos muita coisa a usufruir ainda aqui do nosso planeta. Isso só depende de nós. Não depende de nenhum ser extraterrestre, de nenhuma força oculta, não sei de onde. Depende de nós. E se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que hoje em dia, nós já estamos usufruindo de muitas coisas boas, que, vamos dizer assim, é só um prelúdio, um prenúncio do que será no futuro o nosso mundo de regeneração. Coisas boas que nós temos aqui hoje no planeta. Pessoas boas, lugares bons para se viver, alimentos bons para saciar nossa fome, nossa sede, lugares bons para a gente passear, se divertir, descansar, trabalhos muito menos penosos. Vamos imaginar que há 100, 200 anos, como eram os trabalhos que nós dispunhamos aqui. Vamos falar da nossa cidade, o Rio de Janeiro. Na época que chegaram aqui, a corte portuguesa chegou, em 1808. Que tipo de trabalho havia aqui para as pessoas? Vamos voltar ao passado. Estamos aqui em 1808. Que trabalho que eu buscaria? Não tem. Que tipo de trabalho? Tudo trabalho pesado, trabalho complicado. Poucos, só aqueles nobres, que na realidade nem trabalhavam, né? Mas podiam exercer alguma coisa. Era que não faziam coisa pesada. Mas o resto todo, não estou discutindo nem escravo, não. Foram as pessoas normais. As donas de casa eram um trabalho, vocês não imaginam como era louco. Pegar água lá não sei aonde, carregar 2 vasilhas d'água, carregar trouxa de roupa lavada na cabeça, trazer para casa, acender o fogo de lenha. O cara ia ficar o dia inteiro lá na roça, ou caçando alguma coisa. Isso aqui no Rio de Janeiro, não estamos falando no Brejo, não. Não se passou 200 anos, gente. Olha hoje o conforto, nós já estamos desfrutando desse conforto. Então nós não podemos ser ingratos com a justiça divina, com o universo, com as leis da natureza. Estão nos mostrando que há coisas boas, pelas quais a gente deve lutar e manter, e que elas sobreponham as coisas ruins. Não temos que aplaudir coisa ruim, aplaudir crimes, criminosos, gente que rouba. Não podemos aplaudir essa gente que faz mal. Entendeu? Temos que conviver com eles, paciência, mas vamos nós fazer o que é o certo. E com certeza nós vamos usufruir mais rapidamente de todas essas benesses que Santo Agostinho nos diz, tanto na mensagem que Marta estudou aqui no programa passado, quanto nesta agora, nos falando dos mundos regeneradores, que o nosso planeta vai se transformar num deles. Porque está mostrando para nós aqui nesse estudo de hoje, a ordem natural das coisas é o progresso. Não há como a gente impedir que a Terra evolua como planeta, que as plantas aqui evoluam, que os animais evoluam, que nós, seres humanos, evoluamos aqui. Nós podemos, pela nossa ignorância, atrasar um pouco essa evolução, retardar um pouco, sofrer um pouco mais aqui, por nossa própria escolha. Mas se nós tivermos um pouco de lucidez, vamos ver que, poxa, eu não vou pactuar com as coisas ruins do planeta, eu não vou pactuar com isso. Eu vou tentar curtir o que é bom, e o que depender de mim, vou fazer só o que for bom para mim e para os outros. Aí com certeza que nós vamos mais rapidamente chegar a isso tudo que Santo Agostinho está nos dizendo aqui, está nos esperando. Ele não tem por que nos enganar. Entendem? Então, da época que ele escreveu isso aqui, 1862, 160 anos, minha matemática não está errada, né? 160 anos. O mundo que o Santo Agostinho estava vendo, gente, era 10 mil vezes pior que isso que nós estamos vendo aqui.
O mundo que ele estava lá, mandou essa mensagem para Allan Kardec estava com a vela, tentando transcrever essa mensagem para um texto, para um livro, para imprimir, numa gráfica que era aquela de tipos de chumbo, que é proibido hoje, o chumbo, que faz mal à saúde. Ora, vamos pensar quanto conforto material nós estamos recebendo. Será que nós não podemos retribuir isso com umas atitudes morais mais nobres, mais elevadas, correlatas com esse avanço material? Nós avançarmos também moralmente? Eu acho que seria uma troca justa, né? Não podemos ficar persistindo em compactuar com coisas erradas, com coisas tristes. Não, vamos na marcha, nossa marcha célere, que não volta para trás, em direção ao que nos está reservado. Foi isso que o Cristo veio aqui nos dizer, nos falar do reino de Deus. Era isso que ele mostrava para nós. Só depende de nós. Ah, mas quando vai vir o reino de Deus? Não sei. O Filho do Homem não sabe. O Filho do Homem não sabe. Só o Pai que está no céu que sabe. Porque não depende de nós. Não depende do Cristo, não depende de Deus. Depende de nós. Há muita gente que marca até data para o início da transformação da Terra em planeta de regeneração, né? Eu fico feliz que eles são otimistas, né? E marcam data. Tá tudo bem. Mas tomara que vocês estejam certos, que nós trabalhemos tão rápido, nos esforçando tanto para que o planeta se transforme num planeta melhor, a partir do ano que eles estão dizendo que vai acontecer. Tomara. Eu sei que nessa época eu não estaria tão vivo aqui, que eu já estaria com mais de 100 anos, muito mais de 100. Mas lá de cima eu vou olhar para bater palma. Dizer, puxa vida, conquistamos. Tomara. Eu não acredito muito não, mas que infelizmente eu conheço o povo que está aqui conosco e sei que nós não somos fáceis, mas enfim, aguardemos. Né, Marta? É verdade. Quer dizer, então, é justamente o que nos dá aquele ânimo, né? E aquela vontade de impulsionarmos, né? Sempre em frente e sabendo que é árdua, né? A batalha é árdua, o caminho é árduo, mas que nos dá ânimo é justamente entender esse progresso, né? E como você muito bem colocou, você vê como as coisas avançam. A gente tem pouco tempo, né? Em 200 anos, como ele nem chega a isso, e ele fala de coisas, né? Nessa época que você disse, sabe, Kardec estava ali com uma vela, a luz de vela, entendeu? Escrevendo para trazer essa codificação para nós. E a gente vê que avança e depende do nosso esforço. Depende de nós seguirmos aquilo que foi falado na leitura, na mensagem anterior da semana passada, também de Santo Agostinho, quando ele fala dos mundos regeneradores, que vale a pena a gente se esforçar para que sigamos sempre no bem, porque esse esforço no bem vai ampliar as nossas faculdades morais, e as nossas faculdades morais ampliadas vai transformando aquele mundo, vai transformando de uma tal forma que o mundo fica confortável, fica um mundo gostoso de se viver. Então vale a pena a gente se esforçar para esse progresso. Então ele fecha o capítulo, né, falando de otimismo, falando de algo que é uma realidade e que, olha, vale a pena, se esforcem, porque vale a pena vocês fazerem esse esforço, trabalharem no bem, seguirem nessa linha em ascensão a Deus, para terem a própria felicidade. Não é algo que você vai construir, que outros vão usufruir. Não, você vai usufruir, porque o mundo ficará melhor e você vai reencarnar e encontrar esse mundo melhor. Então vale a pena, é o que ele está dizendo. Se esforcem. E explica também, né, qual é o processo. É um processo, né, ele fala da fisiologia do progresso, que é justamente a destruição, né, e a gente tem lá no Livro dos Espíritos a lei de destruição, e como
Antônio falou também, a lei de destruição plena, ela só ocorre nos seres inanimados. E para nós ela é parcial, né? O corpo que se desfaz e nós seguimos, o nosso espírito permanece, segue em frente, adquirindo cada vez mais desenvolvimento, cada vez mais inteligência e, logicamente, usufruindo dessa inteligência mais ampla e de tudo que uma inteligência ampla conquista e produz. Então, é uma mensagem de esperança, uma mensagem de otimista, dizendo para nós continuarmos em frente, que realmente não há uma dúvida. Será que nós vamos conseguir? Não. É uma determinação. Nós vamos, com certeza, progredir e com esse progresso nós vamos encontrar essa felicidade que passamos séculos e séculos buscando. Então ele diz, né, a Terra, de acordo com essa lei, esteve tanto material quanto moralmente em um estado inferior ao que se encontra atualmente e atingirá um grau mais adiantado nesse duplo aspecto. Quer dizer, nós estamos avançando e o avanço, ainda que não seja exatamente equivalente, né, o intelecto com a parte moral, ele não caminha exatamente junto, mas nós evoluímos de ambas as formas. Conclusão, nós vamos estar mais inteligentes, intelectualmente produzindo coisas maravilhosas e moralmente também, avançando cada vez mais. E ele diz, ele chegou a um dos seus períodos de transformação em que, de mundo expiatório, vai se transformar em mundo regenerador. Então os homens serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. Quer dizer, é um esforço que será recompensado, né? Nós vamos desenvolvendo essas faculdades morais, nós vamos, e o intelecto, vamos chegar nesse mundo de regeneração, que é o que nós tanto aspiramos, para termos felicidade, ainda que não absoluta, porque ainda não seremos espíritos puros, mas já com uma ideia bem melhor, uma vida muito melhor, como foi dita na mensagem anterior, né, do programa, no outro programa. Então nós não teremos mais ódio, inveja, nada dessas paixões violentas e é como ele diz, né, o amor estará na fronte de cada um espírito aqui na Terra. Então, com isso nós encerramos o capítulo, encerramos o estudo de hoje, desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.